Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Itamar Paulino, esse é o Quintal Linguístico e o tema de hoje é latim. A gente vai falar dessa história da gente chamar o latim de língua morta, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bem, para a gente entender por que, é que a gente chama o latim de língua morta, primeiro a gente tem que entender o que seria uma língua viva, né? O que significa estar vivo? Eu lembro que quando eu estudava, lá no meu ensino médio ainda, uma professora da disciplina de biologia, ela comentou que a noção de vida estava muito atrelada à noção de movimento. Quando não tinha mais movimento, essa coisa dessa equação que tenta se equilibrar constantemente, acontecia a morte. E a gente pode trazer isso para a questão da língua também. Uma língua viva é uma língua que está em movimento. É uma língua que surgem novos elementos nela a cada dia, em que os falantes nativos da língua estão atuando, fazendo pressão e modificando elas de algum jeito. Com todas essas línguas que estão em uso corrente na atualidade, são línguas vivas. Português, espanhol, inglês, francês, enfim. Então você já deve ter começado a imaginar. Uma língua morta é uma língua em que não existe esse movimento. É uma língua que já está cristalizada. É uma língua que não tem mais falantes nativos dela. É um ponto importante para definir uma língua chamada língua morta também. Quando não tem mais falantes nativos, pessoas que aprendem a falar, né, que aprendem a se comunicar primeiro com aquela língua. São todos esses fatores que levam a gente a classificar uma língua como uma língua morta. Então, como é que uma língua pode morrer? Como é que ela pode vir, de fato, a se transformar numa língua morta, né? Basicamente, como eu disse, é quando deixam de existir falantes nativos daquela língua. Então, o que é que acontece, né? Quais são as situações que acontecem para a gente acabar considerando essa língua morta? Para não existirem mais falantes nativos dela e ela não ter mais essa movimentação, ela deixa de ter esse uso corrente, esse uso cotidiano mesmo. Existem situações em que uma língua ela desaparece, ela vai desaparecendo gradualmente. Imagine que tem duas esferas basicamente, né? Aquela esfera de decisão, a esfera maior ali, né, onde se tomam as decisões mesmo de um povo, né? A imprensa oficial, as comunicações oficiais, o que a gente chama de linguagem formal, né? Esses textos que são de linguagem formal, e tem a linguagem mais cotidiana, que é a língua que a gente usa mesmo nas transações, quando você vai no mercado, que você usa com sua família, para conversar com seus amigos. Você pode ter essa divisão. E o que é que acontece? Às vezes, por influência de outro idioma, aí você tem na história o caso de conquistas, de invasões, ou mesmo de uma língua de maior prestígio mesmo, que entra em contato com outra língua, né? E vai perdendo em uma dessas esferas a língua nativa, a língua daquele original que havia ali, vai perdendo força. Pode acontecer, primeiro, na esfera lá da comunicação oficial, ou seja, na parte de cima, né, a língua deixar de ser a língua oficial, a língua das correspondências oficiais. E no extrato mais da população mesmo, no extrato mais baixo, ela continua sendo uma língua de uso corrente. Só que aos poucos ela vai sendo substituída até que os novos falantes não adotem mais ela como sua língua de uso corrente e a língua acaba por morrer. E também pode acontecer o contrário, vir de baixo, né? Por influência da língua de maior prestígio, enfim, a língua original deixa de ser a língua preferida para ser falada, a mais adequada para ser falada na linguagem cotidiana. Ela começa a ser substituída por outra. E enquanto isso, na parte de cima, na linguagem oficial, ela continua sendo usada, mas é só questão de tempo até que seja adotada também na linguagem oficial aquela nova língua. E também pode acontecer de ser uma morte súbita. O que seria essa morte súbita, né? A gente vê aí, no nosso caso, no Brasil, existem várias línguas indígenas que a gente tem algum registro de que existiram, mas não tem ali o registro por serem línguas ágrafas, né, que não existem, não tem uma tradição escrita
E na época não existiam esses registros esses aparelhos que a gente tem para registrar o áudio, né? Essas línguas acabaram por desaparecer de uma forma muito rápida, porque esses falantes nativos dessas línguas que aqui existiam, né, dos povos nativos da região do Brasil, eles foram dizimados sem passar, muitas vezes, essa língua para os seus descendentes. A gente fala que, nesse caso, essas línguas sofreram uma morte súbita, porque elas acabaram de uma forma muito rápida, muito depressa. E também pode acontecer de um determinado grupo, né, deixar de falar a sua língua por motivos de perseguição, questões culturais, e eles são impedidos, ou eles se impõem, ou a gente pode pensar assim, né, que eles são ali coagidos a deixar de falar o idioma nativo deles, por uma questão de proteção, enfim, podem ser vários motivos. E a gente pode dizer que nesses casos também que a língua deles morreu. Mas e aí, e no caso do latim? Pois é uma grande questão aí mesmo entre os linguistas, porque tem aqueles que consideram não, o latim não morreu, o latim está bem vivo hoje em dia. Por quê? O que é que acontece? Como vocês viram aí, eu falei que uma língua pode morrer quando ela é substituída por outra. Mas o que aconteceu com o latim? Aconteceu que essa língua que a gente chama do latim vulgar, ela sofreu influência de vários povos. Há uma variação dialetal muito grande, né? Esses dialetos sofreram uma transformação tão grande que já não fazia mais sentido eles serem chamados de latim. Então, a nossa própria língua, o português, é uma das línguas românicas, né? A gente fala lá, latim, a última flor do Lácio. Lácio é a região dos povos que originalmente falavam latim. A gente diz que português é a última flor do Lácio porque foi uma das últimas línguas a surgir a partir desse latim, né? Essa variação do latim vulgar que deu origem ao português, deu origem ao espanhol, ao francês, ao romeno, enfim. É por isso que existe essa distinção, porque o latim ele não foi de fato substituído por uma língua nova, mas ele se transformou, os seus dialetos ficaram tão diversificados que ele frutificou, vamos dizer assim, né? Ele deu origem a essas outras línguas. Só que, como eu falei, elas emergiram aí do latim vulgar. E existia, mesmo com essa variação que já existia na época, existia o latim clássico literário, existia um esforço muito grande para manter essa língua, porque era uma língua de prestígio. Era a língua dos grandes poetas, aí, dos grandes escritores. Existia esse esforço de manter esse latim. Ele continuava sendo a linguagem oficial, né? Mesmo depois da ascensão dessas línguas. O latim não perdeu seu prestígio e nem hoje ele perdeu seu prestígio, né? Ele tem o seu lugar aí, principalmente na linguagem da igreja, né? Na linguagem litúrgica da igreja, ele é muito usado. No direito está aí repleto de expressões latinas. A linguagem acadêmica também. Nós temos muitas expressões que usamos no cotidiano que vieram ali desse latim clássico, né? A própria classificação dos animais, dos seres vivos na biologia, ela vem desse latim clássico. Então o latim está muito presente na nossa vida, né? De uma forma que fica até complicado dizer que ele é uma língua que é em desuso. Não, realmente ele não é a língua mais de nenhum falante nativo, né? Ninguém aprende a falar em latim, não é a sua língua primeira, porque não existe mais essa função cotidiana do latim, né? Por isso que a gente diz que o latim é uma língua morta, porque aquele latim clássico, aquele latim literário, ele está cristalizado. É muito importante para um estudioso da língua conhecer o latim, porque vai facilitar muito o estudo das línguas. Você pode, enfim, as abordagens são inúmeras para como esse estudo pode acrescentar aí no seu conhecimento. Até se você não é um estudante de línguas propriamente dito, mas aí existem estudos que relatam que o estudo da língua latina, da lógica latina, pode auxiliar aí a desenvolver outras habilidades. E não precisa a gente ir muito longe para continuar vendo essas expressões latinas no nosso cotidiano, né? Então é por isso
porque a gente chama o latim de uma língua morta, basicamente. Mas e você? Você usa expressões latinas aí? Já usou, já viu? Conta aí nos comentários quais são as expressões latinas que você conhece ou que já usou. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, coloque críticas, sugestões, se está gostando desse tipo de conteúdo, coloque o gostei para eu ter esse feedback. E é isso, até o próximo vídeo.